Por que os escolhidos enfrentam uma guerra tão intensa na área sexual? Quem carrega um propósito maior enfrenta batalhas que muitos não veem. E uma das mais silenciosas, porém devastadoras, é a luta contra a imoralidade sexual. Isso não é apenas fraqueza humana. É uma guerra espiritual. Uma guerra que atinge justamente aqueles que foram separados por Deus para algo grandioso. O inimigo sabe que, se conseguir desviar o foco dos escolhidos, se conseguir feri-los nessa área, ele pode paralisar o propósito deles. E a principal armadilha é exatamente essa: fazer com que a luta seja travada no escuro, em silêncio, com culpa, com vergonha. Agora, por que essa batalha é tão intensa? Por que tantos homens e mulheres chamados por Deus caem justamente nesse ponto? Aqui estão 5 razões que explicam essa perturbação espiritual tão específica e feroz. 1. Quem tem sensibilidade espiritual também sente mais intensamente as tentações. Quem foi chamado por Deus geralmente tem uma sensibilidade espiritual aguçada. Consegue perceber com clareza os ataques, as ciladas, as intenções do inimigo. Mas, ironicamente, essa mesma sensibilidade também torna a tentação mais forte. O inimigo usa isso contra os escolhidos. Ele apresenta o pecado de forma sutil, sedutora, quase como uma necessidade emocional. E quem não está vigiando, acaba cedendo. Porque a tentação vem disfarçada de consolo, de afeto, de alívio. Mas no fim, tudo o que ela oferece é prisão e distância de Deus. 2. O isolamento dos escolhidos abre brechas silenciosas. Pessoas com grandes chamados costumam passar por temporadas de solidão. Isso faz parte do preparo. Mas essa solidão, se não for bem administrada, se transforma em um campo fértil para ataques espirituais. Sem apoio, sem mentores, sem pessoas para abrir o coração, a luta sexual se torna solitária. E quanto mais escondida essa batalha, mais difícil é vencê-la. O isolamento, que era para ser tempo de crescimento, vira uma brecha que o inimigo aproveita com precisão. Quanto maior o chamado, mais implacável o ataque. Há uma guerra invisível acontecendo, e os soldados mais perigosos para o reino das trevas sempre serão os mais atacados. O pecado sexual é uma estratégia para distrair, enfraquecer e sujar a reputação dos escolhidos. Quantos homens e mulheres de Deus caíram por não levarem essa batalha a sério? Muitos subestimaram o poder da carne e esqueceram de se revestir do Espírito. O inimigo sabe, se derrubar um escolhido nessa área, ele pode parar toda uma geração que seria alcançada por meio dele. 4. Feridas emocionais são portas abertas para a queda. Rejeição, abandono, traumas familiares. Essas feridas muitas vezes ainda não foram tratadas, mesmo em pessoas que carregam grande unção. E quando não há cura interior, o pecado sexual aparece como um escape, como uma anestesia momentânea. Mas, em vez de curar, apenas aumenta a dor. A pessoa entra em um ciclo vicioso de culpa, vergonha e afastamento da presença de Deus. E o inimigo se alimenta disso. Ele sabe onde estão as feridas e sabe como usá-las para desestabilizar os chamados. 5. Grandes dons exigem grande disciplina espiritual. Ter um chamado não nos isenta de lutar contra a carne. Pelo contrário, quanto maior a unção, maior deve ser a vigilância. Aqueles que foram separados por Deus precisam andar em santidade intencional. Isso exige renúncia, oração, jejum, vigilância dos olhos e da mente. Não dá para viver no automático. Porque o inimigo não brinca com quem tem propósito. Ele ataca com força e estratégia. Só permanece de pé quem entende que a batalha é diária e se posiciona espiritualmente todos os dias. A boa notícia é que essa guerra tem saída. A vitória é possível. Mas ela não vem por força humana. Ela vem através de uma entrega sincera a Deus, de disciplina espiritual e de uma rede de apoio que traga luz para as áreas escuras da alma. Deus quer te libertar. Quer te fortalecer. Quer te usar, mesmo com suas lutas. Mas é necessário se posicionar. Você vai continuar travando essa guerra em silêncio ou vai buscar ajuda? Vai permitir que o inimigo te afaste do seu propósito ou vai lutar com as armas espirituais que Deus já colocou nas suas mãos? A decisão é sua. É por isso que muitos que carregam um grande chamado vivem uma guerra interna.
Às vezes nem conseguem explicar de onde vem tamanha luta, mas sentem o peso nos ombros, a mente agitada, a culpa constante. O inimigo sabe que não precisa destruir. Basta distrair, enfraquecer, contaminar aos poucos. E quando o pecado sexual entra, ele não vem sozinho. Traz vergonha, isolamento, baixa autoestima e, aos poucos, esfria o fogo da fé. Mas há uma boa notícia. Ninguém precisa lutar essa batalha sozinho. Deus não escolhe os perfeitos. Ele capacita os dispostos. E se hoje você se sente cansado, abatido por essa guerra silenciosa, saiba que a graça de Deus é mais poderosa que qualquer corrente. Ele não te chamou para viver preso, mas livre. Não te separou para o fracasso, mas para um propósito eterno. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Comente aqui embaixo com a frase: "Eu fui escolhido para vencer". Se inscreva no canal, ative as notificações e continue caminhando com a gente nessa jornada de fé, superação e transformação. Deus te chamou. Agora é a sua vez de lutar com as armas certas e vencer.